Fala, gente, saudações tricolores aí a todos vocês. Vamos falar então do Thiago Volpi. No Toluca do México, o Volpi tem 34 anos. No Toluca do México ele disputou 111 jogos, sofreu 142 gols e fez 15 gols também. Ele que é cobrador de pênalti, começou a bater pênalti e vem fazendo gols lá no Campeonato Mexicano. 111 jogos, 142 gols sofridos. No São Paulo, que foi o último clube do Thiago Volpi antes do Toluca, 193 partidas, 195 gols sofridos. Peguei esses últimos trabalhos do Volpi porque aqui a gente já fala das últimas, vamos lá, 5, talvez 6 temporadas. Eu acho que é um histórico bem interessante para a gente pegar para fazer de fato uma análise, uma avaliação desse goleiro. Cara, não é o goleiro pelo qual eu morro de amores. Eu já gostei muito do Thiago Volpi, tá? Ele surge pro futebol aqui em Porto Alegre, aqui no São José, tá? Fazendo o Campeonato Gaúcho muito bom. E eu lembro de olhar e dizer, cara, tá aí surgindo um baita goleiro. Mas a carreira do Volpi não desenvolveu da forma com que eu imaginava que lá no início pudesse desenvolver. Ele até teve certo sucesso, jogou no Querétaro, pô, o cara que foi o goleiro que mais jogou no São Paulo pós Rogério Ceni. Claro que isso é uma marca interessante. Não dá pra dizer que a carreira do Volpi é uma carreira ruim, claro que não. Mas, cara, eu achei que ele fosse ser um baita goleiro, achei que ele viria a se tornar, assim, um grande goleiro, e não se tornou. Tudo isso para dizer que eu gostava do Volpi, de fato, no começo da carreira dele no São José, depois ele sai, tem destaque no Figueirense e tal. Mas eu confesso pra vocês, cara, que eu fiquei muito assustado com as falhas que eu vi do Volpi no São Paulo, que eu vi e que todos vocês viram também. O Volpi tomou cada golzinho no São Paulo, cara, que era uma coisa assim, de fato, de assustar. Quem acompanha o Campeonato Mexicano mais diretamente, até sugiro que vocês acompanhem nas redes sociais um jornalista brasileiro chamado Clayton Hetwer. Ele é fissurado, fanático por futebol mexicano. Acompanhou muito o Thiago Volpi por lá, antes no Querétaro e agora no Toluca. Diz que lá é diferente, de fato a torcida gosta dele, lá ele tem uma moral no México que ele não tem aqui no Brasil. Só que o Grêmio tá no Brasil, né, gente? É impossível a gente não fazer a comparação, ou não ter um certo receio de olhar a passagem do Volpi no São Paulo e pensar o seguinte, cara, aquele goleiro que falhava jogo sim, jogo também, esse vai ser o goleiro num ano que é para ser um ano de reconstrução do Grêmio, um ano de uma mudança significativa do Grêmio e tal. Será que ele é o mais confiável possível? Tá? Então eu entendo o torcedor, porque eu também tenho, além de eu ser torcedor, eu também tenho essa desconfiança, sabe? De um goleiro. 34 anos para goleiro, eu confesso que eu até não acho problema, tá? Eu vejo muita gente falando sobre isso. 34 anos, tá velho? Eu não acho que 34 anos para a posição de goleiro seja um problema, não acho mesmo. Eu não vou por esse lado. O meu argumento é o seguinte, ele pode ter ido bem em alguns jogos no Toluca, pode ter uma moral no México diferente da moral que ele tem no Brasil, mas a última temporada inteira que nós temos de amostragens do Volpi no São Paulo, cara, uma temporada fraca, uma temporada em que ele perde posição, inclusive, na reta final, porque falhava demais, e falhou em jogos importantes, cara, falhou em jogo de Sul-Americana, falhou em clássico contra o Corinthians, tem um gol que ele sai catando borboleta e o São Paulo perde um clássico pro Corinthians. Então, sinceramente, é um nome que me causa muita desconfiança. Eu não vou jamais torcer contra nenhum jogador que vista a camisa do Grêmio. O Volpi vestindo a camisa do Grêmio, a primeira coisa que a gente faz é apoiar e torcer para dar certo. Mas eu não posso ser profeta do acontecido, né? Eu não posso fingir que não está acontecendo nada, ficar aqui tocando música e no final, se o Volpi der errado, eu chegar aqui e dizer, viu? Não, e muito menos se der certo, dizer, pois é. Cara, a gente fala antes, muitas vezes com base justamente naquilo que a gente vê e conhece dos jogadores. Eu tenho uma desconfiança, confesso para vocês, muito grande em relação ao que vai ser a carreira do Volpi aqui no Grêmio. Tomara que dê certo, tomara que ele vire ídolo aqui no Grêmio e jogue no Grêmio o que ele nunca jogou na vida, faça gols de pênalti, seja um goleiro goleador, um goleiro artilheiro no Grêmio, sabe, salve o Grêmio, tomara, mas eu tô desconfiado. Não é uma contratação que eu fique nesse momento com a certeza de que vai dar resultado. E vocês?
Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.